aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade, tá? Me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos aprender juntos aqui como fazer, tá? Uma análise de ANOVA de duas vias, tá? Two-way ANOVA, aí, tá? Utilizando aqui a linguagem R. Bom, vamos lá então, vou chavear aqui para a tela, tá? A primeira etapa, né, que nós precisamos fazer para esse vídeo aqui é importar um arquivo, tá? Chamado ANOVA 2.xlsx, tá? Lembrando que esses dados aqui você vai encontrar, tá, no repositório do GitHub do canal Qualidade e Produtividade, e o link está aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, né? Vou dar um zoom aqui vou dar um importar, né? Dados aqui, importar dataset, tá? Vou escolher from Excel, tá? Que é do Excel. Vou navegar até a pasta onde meus dados estão, tá bom? Vou escolher aqui o arquivo ANOVA 2.xlsx, tá? Ó, esse arquivo aqui, tá? Vou dar um open, tá? Ele vai trazer o arquivo aqui, vamos dar uma olhada na estrutura desses dados aqui, tá? Então eu tenho novamente aqui centros de usinagem, tá? Centro 1, centro 2, centro 3, tá? Está sendo mostrado aqui. Tem uma coluna chamada velocidade corte, tá? Que está dividida em dois fatores aí, né? Baixa e alta, tá? Então tenho 4 leituras do centro 1 em baixa, 4 leituras em alta para o centro 1, tá? E o diâmetro que foi registrado aqui, tá? Então a ideia aqui é checar qual o impacto desses dois fatores aqui, né? O centro, usinagem, e velocidade corte aqui na variável de resposta, que é o diâmetro, tá? Poderia ser rugosidade e tudo mais aí, tá? Então vou importar os dados, tá bom? Então eu trouxe aqui, né, para minha seção do R, ó, os dados aqui, tá? Ele vai mostrar aí também, né, como vocês estão vendo aqui, né, o conjunto de dados aqui, né, que importou lá do Excel, tá? Então vamos começar as análises aqui, né? Vamos mudar aqui agora para o script, tá? Então o script é esse aqui, você vai encontrar aí no repositório também, tá? Com o nome, né, de ANOVA de duas vias, tá bom? Então o primeiro comando aqui, tá? Vou evitar, né? A ideia aqui é evitar, tá? Notação científica, tá? Potência de 10 aqui nos resultados e usar 6 dígitos significativos, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? Nessa linha, tá? Vou carregar 3 pacotes necessários para essa análise aqui, tá? É o ggplot2, tá? O car, tá? Que é um apoio estatístico aí, e o read Excel aqui, tá? Que é para importar arquivos Excel, tá? Isso aqui, nesse vídeo aqui, vai ser desnecessário, tá bom? A primeira etapa, né? Vamos dar uma olhada aqui nos dados juntos aqui, ó, né? Se você olhar aqui o conjunto de dados, ó, eles estão, né? Esses dois caras aqui, ó, centro, usinagem e velocidade corte, tá? Eles estão como caractere, tá? Na memória do software aqui, do R, tá? Ele significa texto, é simplesmente um texto jogado ao esmo ali, né? Então nós vamos transformar esses textos aí em fatores, tá? Então, o comando que eu preciso dar aqui, ó, é o ANOVA 2 centro usinagem, né? Ou seja, a coluna centro usinagem, né? No data frame ANOVA 2 aí, né? E vai ser armazenado novamente como um fator agora, né? Como factor aqui, ó, né? ANOVA 2, né? Centro usinagem. Ou seja, a mesma coluna vai ser rearmazenada ali como um fator. Nota que ele vai mudar aqui, ó, de caractere para fator. Eu vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? E já mudou aqui, ó, tá? Como fator, tá vendo? Então vou fazer o mesmo agora para a segunda coluna ali, velocidade de corte, né? O comando é exatamente o mesmo, muda só o nome da coluna, né? O data frame, vou dar um Ctrl Enter. Então agora eu tenho duas colunas fatores ali, né? Que representam 3 e 2 níveis, né? Respectivamente aí, tá bom? Então alta e baixa virou nível, tá vendo? Então, sendo centro 1, né? Quando está marcando 1 aqui, ó, né? Significa que esse é o primeiro item aí, né? É o, vamos dizer assim, é o grupo de contraste aí, né? O grupo base aí, tá? Então esse é o que esses dois comandos fazem. Vou trabalhar com gráficos mais adiante, né? E como eu já falei em vídeos anteriores, eu gosto de usar essa paleta de cores aqui, que é a paleta de cores Okabe Ito, né? Que foi desenhada, né? Justamente para pessoas que têm problemas aí para enxergar cores, tá bom? Então vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? Muito bem, ele já criou aqui agora o meu vetor de cores para ser utilizado nos gráficos aí. Então vou avançar aqui no código agora e primeira coisa vamos fazer um box plot, né? Vamos fazer um box plot aqui.
para enxergar, né, a distribuição desses dados, como esses dados estão representados lá na memória do computador. Tá? Então, vou esconder um pouquinho isso aqui para ficar mais fácil ler o código. Ó. Então eu vou fazer um ggplot, né, um Grammar of Graphics plot aqui, né, utilizando o conjunto de dados, né, ANOVA2, tá bom? Abro parênteses aqui, ANOVA2, coloco uma vírgula, tá? Estou quebrando em linhas aqui para facilitar a leitura do comando, tá bom, pessoal? Então eu vou definir a estética do gráfico, né? A aesthetics é uma abreviação de aesthetics em inglês aqui, AES, né? Abro parênteses e coloco a primeira variável, ó, centro de usinagem, né? No eixo X, no eixo Y eu vou colocar os diâmetros, tá? E o que vai caracterizar, né, velocidade de corte lá, né? Então eu vou escolher aqui, ó, preenchimento, né? O preenchimento de cores, né, vai ser governado toda vez que eu mudar, né, o nível de fator velocidade de corte aqui, tá? Então eu fecho parêntese mais uma vez, né? Estou fechando lá em cima ó, o ggplot. Agora, né, com o ggplot configurado, eu vou adicionando camadas, ó. Adiciono um sinal de mais aqui. Vou colocar boxplots, né? Geom underline boxplot significa que o gráfico vai conter boxplots. Uma transparência aí de 20%, né? Ou seja, o alfa, né, que representa o inverso da transparência é 0,8, né? Com uma característica de posicionamento aqui, né? Um position dodge aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai truncar um pouquinho aí os boxplots para caber no gráfico, tá? Para melhorar a visibilidade, tá? E a largura, né, desse position dodge aí é igual a 1, tá? Então vou deixar 1. Você pode brincar com esse valor depois para melhorar o gráfico aí de acordo com o seu gosto, tá? Fecho os dois parênteses aqui, né? Adiciono mais uma camada. O que eu vou adicionar agora? Uma camada de preenchimento de cores manuais aqui, ó. Então eu vou preencher, né, manualmente, né, uma escala de cores de preenchimento, cujos valores, né, vêm do vetor de cores OCABI. Estou escolhendo a cor número 2 e a número 6 aqui, né? O índice 2 e 6, tá bom? Que significam aqui, né? A sequência aqui do vetor aqui, a cor número 2, que é essa aqui, e a cor número 6, tá? Vou adicionar mais uma camada e vou adicionar agora, né, os títulos. Título do gráfico, né? Diâmetro por centro de usinagem e velocidade de corte. No eixo X, o título é centro de usinagem e no eixo Y, diâmetro em milímetro lá, né? E vou usar um tema leve, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui nesse comando, tá? E ele deve executar aí, né, um gráfico pra gente aí, tá bom? Vai gerar um gráfico aí na tela, tá? Então, vou mudar aqui o zoom para você ver. Olha aqui, ó, gerou o boxplot, né? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Juntos. Então, eu tenho os três centros de usinagem, né? Centro 1, centro 2, centro 3, e cada par de boxplot aqui representa, né, os dados em alta velocidade de corte e baixa velocidade de corte, né? Então esses são os níveis, ó. Esse aqui ficou nesse nível aqui em torno de 10.02, alguma coisa aqui, né? Esse aqui em torno de 10. Esse aqui já subiu bastante, né? O centro 2 e o centro 3 tá bem separado, né, entre as velocidades de corte, né? E tá uma média aqui geral, mais ou menos aqui em torno de 10 também, né? Muito próximo de 10, tá? Um pouquinho inferior. Então esse é o boxplot inicial dos dados aí para você explorar, né, mostrar visualmente aí como os dados estão se distribuindo aí, tá? Então vamos voltar agora para o código, tá? Muito bem, fechei aqui agora o boxplots, agora eu vou vir aqui para o gráfico de interações, né? Vou colocar aqui, ajustar o código na tela para você poder acompanhar. O gráfico de interações nada mais é do que linhas, né, paralelas ou que cruzam entre si, né? Para demonstrar se, ao mudar uma variável, tá, uma outra variável interage junto, influencia a resposta conjuntamente, tá? Então, esse gráfico aqui, ele vai ter pontos e linhas, ó. Vou mostrar aqui o ggplot, né? Vou usar o mesmo conjunto de dados ANOVA2, né? O aesthetics aqui, né, vai ser velocidade de corte, né? Quero saber se a velocidade de corte vai interagir, né, com o diâmetro, tá? E as cores, né, eu vou utilizar aqui por centro de usinagem agora, né? E o grupamento, né, eu vou agrupar, né, os dados por centro de usinagem. Por que eu preciso incluir agora aqui, né, o grupo centro de usinagem, tá? Vou mostrar por quê. Porque a gente vai precisar fazer médias, né? Sumários estatísticos. Os dados não vão ser mais os dados cru, tá? Como mostrados aí no banco de dados. Eu vou precisar fazer uma média e plotar essa média. Então,
Vou plotar o que? Um stat summary, né, que é um sumário estatístico, né, estou sumarizando, com a função média, tá? E eu vou utilizar para representar, né, o geom ponto, né, point aqui, tá? De tamanho 3, tá? Eu vou adicionar uma camada com pontos aqui, tá? Em seguida, eu vou adicionar mais uma camada, exatamente com a mesma função, porém agora com linhas, né? Eu vou colocar linhas ligando esses pontos aí, né? E a espessura dessa linha vai ser igual a 1, tá? E vou definir as 3 cores iniciais, tá, da paleta Okami-ito, tá? Para preencher manualmente as cores aí, tá? Nota que aqui já é color, né? Porque eu estou adicionando elementos que não tem áreas de preenchimento, tá? Em cima que eu usei o fill, né? Então agora aqui eu estou usando color. Aqui, ó, scale, fill, manual, tá vendo? Tô preenchimento, ou seja, eu tô preenchendo aqui os box plots, né? Ó, preenchendo eles com azul aqui, com laranja, conforme. Agora nesse gráfico aqui, como são pontos e linhas, né? Eles não têm área interna, né? Um ponto é um ponto sem área interna, né? E uma linha também, não tem área, né? Então eu vou usar scale color, tá? Para definir a cor, né, do fio de contorno aí, né, do ponto e da linha, tá? Eu vou usar as 3 primeiras cores aí da escala Okami-ito, tá bom? Vou adicionar mais uma camada, né, com os labs aqui, os labels, né, que é o título do gráfico, gráfico de interação, velocidade de corte, né, em função, né, como que a média de diâmetro responde aí, né, à velocidade de corte. Vou dar um Ctrl Enter, lembra que eu estou agrupando por centro de usinagem, então ele vai fazer, né, os 3 centros de usinagem agrupando aí. Vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? E ele vai gerar mais um gráfico aqui para a gente ver, né? Olha aí, ó. Então, o que esse gráfico representa? Esse ponto aqui representa a média, né, no centro de usinagem 2, tá bom? Na velocidade de corte alta, ó, e respectivamente em velocidade de corte baixa, né? E cada cor aqui representa no centro de usinagem. Então tem aqui o centro 1 e o centro 3. Nota que eles estão bem próximos, né, semelhantes, mas o 2 ele se aparta aqui dos demais, né, como a gente já viu no box plot. O que acontece aqui? Se alguma dessas linhas, né, e aqui, né, desculpem, na altura do ponto aqui, né, é a média do diâmetro, é o valor médio, né, daquele grupo com esses níveis de fator aqui. Tá? Então o que acontece? Se a variável de resposta, que é o diâmetro aqui em milímetros, né, se alguma dessas linhas se cruzar, tá? Quando muda de alta para baixa, ou quando muda de baixa para alta, né? Ou quando eu mudo, né, de centro de usinagem, também poderia ser. Tá? Se elas se cruzarem, formarem um X, né, em algum momento, significa que há uma interação. Tá? Interação é quando, mudando uma variável, eu afeto, né, o efeito de uma outra variável conjuntamente, tá? Em conjunto. Tá bom? Isso é uma interação. Então é para isso que serve esse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui nós estamos olhando aqui, não existe interação, né? O esperado, né, e o ideal aí é que não exista interação entre elas, né? Não existe colinearidade, a gente chama, né? E multicolinearidade, perdão. E o que significa isso aqui? Significa que eu mudar uma variável não vai afetar outra, né? Não afeta outro centro de usinagem, né? São independentes entre si, né? Então significa que há independência entre os centros aí, né, no que tange a mudança de velocidade de corte. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, esse é um dos gráficos bastante famosos aí, gerados pelos pacotes estatísticos, são os gráficos de interação aí. Então vamos agora, né, justamente ajustar um modelo de 2 vias. Por que 2 vias? Né? No vídeo anterior aí de novo a gente fez, né, somente o efeito do centro de usinagem, né, se ele tinha efeito no diâmetro. Mas agora eu estou introduzindo uma segunda variável aqui, né, um segundo fator de interesse, que é a velocidade de corte. Tá? Então eu vou mudar o zoom aqui para o código novamente. Né, ó. Então nota que agora, né, saí aqui do gráfico, vou vir aqui agora para o modelo ANOVA. Né, two-way, né, 2 vias. Tá bom? Então eu vou nomear uma variável 2 vias aqui, né, e vou armazenar nela o resultado, né, de um modelo de análise de variância, tá, com variável de resposta diâmetro e milímetro. Tá? Esse símbolo aqui significa em função de centro de usinagem vezes, né, asterisco, velocidade de corte, tá? Usando, tá, os dados que estão, né, data aqui no pacote ali no data frame ANOVA 2. Tá?
Aqui tem um truque, tá, pessoal? Se você fizer apenas o sinal de mais, tá, aqui, ele vai desconsiderar interações. Tá? Ele vai fazer individualmente o efeito individual de cada variável aqui. Se você utilizar aqui asterisco, tá, ele vai fazer o efeito individual, né, de cada variável, e além disso, né, ele vai fazer dessas duas em conjunto, que é o que a gente chama de interação. Tá? Então, vou armazenar nessa variável aqui esse modelo, tá? E depois eu vou mostrar ele aqui com o comando summary. Tá? Vocês vão ver ali na janela de console, tá bom? Então, vou dar um Ctrl Enter aqui, ele já criou, tá? Aqui o modelo, tá? Se você quiser expandir aqui depois para você ver o conteúdo aí, você pode expandir. Clicando nele aqui, tá? Ele vai mostrar aqui, né, o conteúdo do modelo, ó, tá? Então, tem aqui os coeficientes do modelo, né? Os resíduos armazenados, ó, o tamanho, né, dos efeitos, tá? O ranking, tá? Os valores ajustados, tá? A média de cada nível aí, tá? A atribuição, né? Que mais, né? Os resíduos, graus de liberdade, contraste, níveis, né? Então tudo isso, todos esses dados aqui são necessários para você ajustar um modelo à nova, né? Fazer isso aqui manualmente seria muito tedioso, né? Você vai encontrar isso aí detalhado em livros de estatística aí, né? Referência estatística, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui o código então, tá? Então ajustei, aí agora eu vou mostrar uma maneira de enxergar todos aqueles dados ali sumarizados no formato de uma tabela nova, é usar esse comando aqui, ó, né? Summary modelo two-way, né? Então é um modelo de duas vias aí, que é essa variável aqui que a gente armazenou, contém aquele modelo grandão que eu acabei de mostrar aí. Vou dar um Ctrl Enter, tá? E ele vai dar o output aqui, né? Na janela, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esquerdo, tá? Nota aqui, ó, tá? Ficou um pouco truncado aqui o resultado, porque tá bem pequenininho, tá? Eu vou repetir para ficar mais legível aqui. Ok, agora ficou mais legível. Então, vamos fazer o seguinte. Vou repetir, deixar a tela limpinha para... Então, esse aqui é o comando, né, que foi dado ali no script, tá? E essa aqui é a tabela ANOVA de duas vias que a gente chama, né? Por que duas vias? Ele tem dois fatores aqui, ó, tá? Tem centro de usinagem, tem velocidade de corte e, como eu disse, tem aqui a interação, né, que é o efeito combinado das duas variáveis, tá? Se você remover, né, se você vir aqui no script, tá? E remover aqui asterisco, tá? E colocar um sinal de mais, repetir aqui os comandos, ó, ele vai mostrar sem interação aqui embaixo, ó. Então nota que agora sumiu aqui, né, o fator de interação que era este aqui, ó. Esse aqui sumiu agora, tá bom? Agora eu estou fazendo sem interação aqui embaixo, aqui, né? Tá? Então essa é a diferença aí, tá? Então tomem cuidado, é uma pegadinha aqui bastante interessante, né? Ter aí em mente, tá bom? Então vamos seguir aqui. Repetir, incluindo a interação, para a gente checar, né? É uma tabela nova, então primeira coluna aqui, graus de liberdade, né? Tenho 2 graus de liberdade para o centro de usinagem e 1 grau de liberdade para a velocidade de corte, né? Análise combinada, né? Então também tenho 2, né? Que é os graus de liberdade aqui, né? Vezes o número de graus de liberdade aqui, vai dar 2, tá? Aqui a soma dos quadrados, né? Das diferenças entre resíduo e valor ajustado. Então, vai dar a soma dos quadrados aqui, né? Se eu dividir a soma dos quadrados pelo número de graus de liberdade, eu obtenho aqui os quadrados médios, que chamam. E, a partir dos quadrados médios, eu sou capaz de estimar aqui, né, a estatística F, tá? Então, onde eu tenho mais variância, né, espalhada pela média, pelos quadrados médios, você consegue ver aqui, ó, né? Vai ser justamente nesse fator aqui, está em ordem decrescente aqui, inclusive, né? Então, a estatística F deu bem grande aqui, significa que o fator é mais significativo, por exemplo, do que esse aqui. Esse aqui é praticamente a metade, né? Então, a velocidade de corte tem metade do efeito na resposta de diâmetro aí, né? Mas a maior parte está aqui em centro de usinagem, né? Esse aqui é o p-valor, né? Se o p-valor for menor do que 0,05, né? Significa que ele é significativo, né? Relativo ao erro alfa. Tá? Então tá bem pequeno o p-valor aqui, ó, tá? Tem 3 asteriscos aqui, né? Significa que é quase zero aqui, né? A legenda aqui. Né? E aqui, ponto 16, ó, já está maior que 0,05, né? Então significa que essa interação aqui,
ela não é relevante, tá? Posso eliminar ela do estudo aqui. Vou repetir o comando aqui em cima, né? Vou colocar aqui agora, né, sinal de mais. Aí vou deixar o modelo sem interação, já que ela não é relevante aí. Tá? Vou armazenar o modelo na memória novamente. Tá? E vamos voltar para o código, tá? Então essa é a tabela ANOVA, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui para o código. Resíduos, né? Vamos falar sobre resíduos. Em análise de variância, tá? Toda vez que você ajusta um modelo de análise de variância, você tem valores, né, que são a média, tá, daquele grupo específico, naqueles níveis de variáveis, né, que se chamam os valores ajustados. Né? E você tem também os valores que foram observados no experimento. Tá? A diferença entre esses dois valores é o que a gente chama de resíduo. Tá? É a diferença entre o valor predito pela estatística, aí, pela análise de variância, né, e o valor real, tá, obtido aí do experimento. Tá? Então vamos criar um vetor chamado resíduos, tá, que vai obter, né, os residuais aqui em inglês, né, residuals em inglês, que é um comando interno aqui, e vai extrair os resíduos deste modelo aqui que está na memória. Tá? Então lá dentro, né, desse modelo aqui tem uma variável chamada resíduos lá, né, residuals. Vou abrir aí para você ver novamente. Ó, tá? Então nota que aqui eu tenho esse resíduos aqui, ó, né? Então eu posso extrair ele, né? Posso extrair esses valores aqui, né, todos, ó, tá, desse modelo aqui da memória lá. Então, vou buscar dentro desse cara aqui os residuais, os residuals, tá? E vou armazenar. Vai aparecer aqui na direita uma variável chamada resíduos. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Né? E agora eu vou armazenar também os valores ajustados, né? Que são os fitted values. Em inglês, fitted é ajustado, né? Então, valores ajustados vai vir para dentro. Essa variável aqui vai armazenar os valores que estão nessa variável fitted values, lá dentro desse modelo também, como eu acabei de mostrar. Então tem aqui agora valores ajustados, né, e valores de resíduos que eu posso usar aqui, né, na matemática que eu precisar, tá bom? Muito bem, então agora vamos criar um data frame, né, um data frame chamado dados underline resíduos, né, que vai trazer, vai ter duas colunas, uma chamada ajustados, com letra maiúscula aqui, e uma chamada resíduos, com letra maiúscula também. Né? E eles vão ser iguais, tá, a essas variáveis aqui que eu fui buscar lá dentro do data frame. Tá? Então, vou criar um data frame, vai aparecer um data frame novo ali, chamado de dados resíduos aqui. Ó, tá? E ele vai ter essas duas colunas aí, como eu falei. Né? Então é isso aqui, ó. Nota que aqui, né, valores ajustados para esses 4 primeiros níveis aqui, ó, né, eles são iguais, porque isso aqui é a média que foi ajustada a esse nível de fator, né? Provavelmente o centro 1, né, a velocidade de corte baixa. E aqui, né, é a diferença entre o valor ajustado e o valor real que eu tinha nesse ponto aqui. Né? Então isso se chama resíduo, é o erro. Né? Na verdade é o erro não, é resíduo que fala mesmo, mas é a diferença, né, entre o que o modelo estatístico está prevendo, tá, e o valor real que foi observado no experimento. Dá para a gente fazer, né, um gráfico muito comum, né, em análise de variância, tá? É o gráfico de análise de resíduos. Né? Então, vamos fazer aqui. Vamos usar esses dados aí de dados resíduos para fazer o gráfico. Tá? Então, eu tenho aqui um ggplot. Né? Vou usar esse dataset que eu acabei de criar, o data frame, aliás, que é os dados underline resíduos, né? Com a estética do gráfico contendo no eixo X, né, os valores da coluna ajustados, e no Y o valor dos resíduos. Né? Fecho, vou adicionar uma camada, vou adicionar pontos, né? Geopoint aqui significa que é um gráfico com pontos, pontos com tamanho 3, com a cor número 5, tá? Dessa paleta de cores que eu armazenei lá no começo do vídeo, tá? Do script lá, tá bom? Tá aqui, né? O cabito, tá? Vou adicionar aqui, né, os títulos do gráfico, né? Resíduos versus ajustados. O valor na escala X é valores ajustados e na escala Y resíduos, tá? Fecho, tá? Isso aqui vou fechar aqui para ficar mais legível, tá? E vou adicionar mais uma camada aqui que é o tema claro, né? Themelight. Eu gosto de usar esse Themelight porque ele deixa o gráfico bem mais legal, tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui. E ele vai gerar o gráfico aqui, né? Como os resíduos estão distribuídos, tá? A expectativa, né, é que eles se distribuam em torno do zero, tá? Ou seja, o erro, né, deve ser em média 0. Né? Então tá aqui, ó, tem uma linha tracejada aqui representando o 0,
Perdão, eu acabei não explicando uma linha aqui, tá? Essa linha aqui ficou faltando, ó, que é a adição justamente da linha tracejada que eu acabei de ver ali, né? Estou adicionando uma geom H-line, é linha horizontal, né? Cujo intercepto em Y é 0, tá? E o tipo de linha é dashed, né? Você pode pôr dot aqui também, contínuo. Se você pode simplesmente omitir, né? Se você simplesmente omitir aqui, ele transforma a linha contínua. Desculpa. Então é isso aí, tá? Acabei omitindo uma linha na explicação ali, tá bom? Não vai mudar muita coisa. Então aqui o gráfico de resíduos, né, versus os ajustes, né, em cada ponto. Então aqui nessa escala tá os valores ajustados, né, então por isso que os pontos estão alinhados assim, ó, porque o valor ajustado está justamente aqui na escala, tá? Aqui também é a mesma coisa, tá bom? Então o que acontece aqui, né? A minha expectativa é que eu erre, mas em média, o meu erro seja 0, né, para que o modelo faça uma previsão acurada, vamos dizer assim, né? Então, nota que aqui deslocou um pouquinho para baixo, né? Aqui um pouquinho para cima, aqui um pouquinho para cima também, aqui para baixo. Então, à medida que eu aumento o valor aqui, né, parece que tem uma oscilação, né, como se fosse uma senoide aqui, assim, né? Mas eles estão em média, né, em torno de 0 aqui, né? Se eu juntar todo mundo aqui, eles vão estar distribuídos em torno de 0. Não parece ser um problema de início, né? Se você vê algo como um funil, né, as variâncias aqui, o espalhamento dos dados vão diminuindo, né, ou aumentando, né, à medida que eu aumento o valor da escala aí, o valor do valor ajustado significa um problema, né? Significa que a variância oscila em função do nível, né, da variável de resposta aí, tá? Então, aqui não parece ser o caso, tá bom? Vamos dar aqui voltar aqui para o script, né? Já fiz, né? Agora vamos fazer, né? Preciso que esses resíduos aí tenham uma distribuição normal, né? Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer um gráfico QQ, que a gente chama, né? Que é o gráfico QQ quantil, tá? E para isso eu preciso usar funções estatísticas aqui, tá? Então o comando é esse aqui, né? ggplot, mais uma vez, mais um gráfico, né? Vou pegar qual data frame? O data frame de resíduos que eu gerei agora com 2 colunas, né? Aliás, perdão, tem todos os dados, né? Tem todos os resíduos sem distinção aí de grupos, né? Vou usar, né, como amostra, né, esse mesmo conjunto de dados. Por quê? Por que eu estou colocando sample aqui mais uma vez? Eu vou trabalhar com estatísticas aqui embaixo, tá? Estou definindo que é uma amostragem aqui, tá? Então eu vou fazer um stat QQ, né, gráfico quantil, estatístico. Vou usar as cores, né, número 6 aí, da paleta Ocabito, né, tamanho igual a 3. Tá? Então ele já vai gerar um gráfico quantil aqui para mim, tá? Normalizando a variável aí. Tá? E vou adicionar uma linha também, né, de quantis aí, tá? Com a cor preta, tá? Para os pontos se espalharem em torno dela, né? Essa é a expectativa. O título do gráfico vai ser gráfico QQ dos resíduos, né? Gráfico quantil, tá? E vou adicionar mais uma camada aqui ainda, que é o tema claro, tá? Vou dar um Ctrl Enter e ele vai gerar aqui pra gente. Deixa eu dar um... E olha aí, ó. Esse aqui é o gráfico, né? Eu chamo o famoso gráfico de normalidade aí, né? Então eu tenho aqui, né, a variável, né, o quanto, né, os dados se espalham, né, normalizado aqui, né, no eixo X, tá? E aqui o erro, né? Aliás, perdão, aqui o resíduo, né? Então o resíduo, tá? Ele está espalhando aproximadamente de forma normal aqui em torno da variável, né? Em torno de 0, aqui, ó, que aqui é o centro, né? Então, à medida que eu espalho para cá, espalho para lá, fica aproximadamente em cima da linha, né? Esse é o esperado aí, tá? Rudimentarmente, né? Não vai ficar certinho. Se ficar tudo justinho em cima da linha, pode acreditar que tem algum problema aí. Então, esse é o gráfico QQ, né? Quantil, muito comum em análise de variância também. Me parece que os resíduos seguem, né, a distribuição normal, tá? Se a evidência aqui não é suficiente, tá? Você pode fazer o teste de normalidade, né? Shapiro, né? Shapiro-Wilk, teste de normalidade aqui. Tá? Então vamos usar aqui Shapiro.test, né? Em cima dos resíduos aqui para você ter o resultado estatístico, tá? Não só gráfico aí. Vou dar um Ctrl Enter, Shapiro.test, e aí entre parênteses, né? O data frame, né? O dataset aí que você quer fazer. Bom, Ctrl Enter, vou
Aqui para baixo agora tem o resultado, ó. Tá. Opa, perdão aí. Olha aqui, ó, né? Então eu estou com o resultado aqui, né? Então teste de normalidade, né? Shapiro-Wilk. Né? Então tenho aqui a estatística W, né? Quanto mais próxima de 1, melhor. O p-valor, né? De 0,618 aqui, tá? Significa que está maior do que o erro alfa aí de 5%, né? Não há evidência para rejeitar a hipótese nula, né? Tem mais evidência para suportar a hipótese nula aí, tá bom? Então esse foi o teste de Shapiro, tá? Shapiro-Wilk. Vamos voltar aqui para o script. Bom, os resíduos seguem, né? Uma distribuição normal, ou seja, uma das premissas aí para fazer análise de variância está atendida. Agora vamos para homocedasticidade, né? Que a gente chama, que é a igualdade de variâncias entre os grupos aí. Vamos checar, né, se centro de usinagem e velocidade de corte, né, eles têm a mesma variância entre si. Né? O esperado é que todos eles sejam equivalentes aí. Né? E para isso eu tenho dois testes. Né? Tenho aqui o de Levine, tá? Que ele é robusto mesmo quando os resíduos não seguem uma distribuição normal. E tem aqui o de Bartlett, que é o tradicional, né? Que tem, né, ele é fortemente influenciado. Se os resíduos não estiverem normalmente distribuídos, né? Se os dados não estiverem normalmente distribuídos aí nos grupos, ele vai sofrer, né? Ele vai rejeitar, tá bom? Então vamos testar se as variâncias são iguais aí entre os grupos. Tá? Então vou usar o de Levine aqui primeiro, né? Então você dá o comando aqui Levine test, tá? Um teste aqui comTzão maiúsculo, né? Especifica, né, a variável de resposta em função de, né, interação. Né? Eu quero saber se a interação desses dois aqui, né? Centro de usinagem e velocidade de corte, né? Tem variâncias iguais. E vou usar esses dados aqui, né? ANOVA 2 aqui. Vou dar um Ctrl Enter, tá? Então vou chavear aqui para baixo agora para mostrar para vocês. Ops, errei de novo. Aqui, né? Então eu tenho aqui agora, ó, né, o teste de Levine para homogeneidade de variância, né? Com o centro de cada grupo sendo a mediana, ó. Tá? Ele não usa média, né? Já para evitar aí desvio da média em função de outliers. Aí. Então eu tenho 5 graus de liberdade, né? Eu tenho 6 grupos diferentes, vamos chamar assim, né? 3 centros de usinagem mais 2 velocidades de corte, né? 3 vezes 2 dá 6, menos 1 dá 5. Então, esse aqui é o valor da estatística F, deu baixinho. Nota que quando a estatística F cai bastante, o p-valor sobe, né? Eles são inversamente proporcionais. A probabilidade aqui de rejeitar a hipótese nula, né, de que as variâncias são iguais, de cometer o erro alfa, né, na verdade, né, hipótese nula, né? Isso aqui é a probabilidade de aceitar a hipótese nula, na verdade, 847, né, 84,7%, está maior do que o erro alfa de 5% lá. Né? Então, significa que eles têm variâncias iguais aí. Vou fazer o de Bartlett aqui, né? Então, o que muda é o nome aqui, ó, Bartlett.test, né? Vou fazer um Ctrl Enter aqui, provavelmente vai dar também que as variâncias são equivalentes aí. Então, o de Bartlett, né, já deu o resultado aqui, ó, né? O teste de Bartlett de homogeneidade de variâncias. Então, o diâmetro pela interação de centro de usinagem e velocidade de corte, ou seja, está fazendo os dois juntos ao mesmo tempo aqui, né? Então, o K quadrado de Bartlett deu 0,6405, 5 graus de liberdade, ó, o p-valor deu lá em cima, né? 0,986, né? Então, tá bem grande aí, suficiente para aceitar a hipótese nula de que a igualdade, as variâncias aí são iguais, né? A diferença é igual a zero entre elas, né? Tá bom, pessoal? Então, premissas atendidas, a análise está válida, né? E eu tenho aqui, né, o pós-teste de Tukey aqui, né? Você pode fazer o pós-teste de Tukey aqui, né? Meu modelo two-way armazenado lá em cima. Né? Então vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? E ele vai fazer aqui, né? Todos contra todos aí. Né? Então eu tenho o centro 2 menos o centro 1 e a diferença, né? Intervalo de confiança, limite inferior e superior do intervalo de confiança e o p-valor de significância aqui, né? Então são diferentes aqui, ó, né? Deu baixo, são diferentes, né? Aqui deu baixo, são diferentes também, né? Aqui deu baixo, são diferentes também, né? Então centro 3 menos centro 1 e centro 3 menos centro 2, tá? Aos pares aqui, tá? Então nota, esse é o teste de Tukey, né? E com relação isso aqui com relação a centro de usinagem, né?
Como eu tenho só dois, né, velocidade de corte, baixa e alta, ele vai fazer baixa menos alta aqui. A diferença, né, entre um e outro dá menos 0,03. Né? Então, o diâmetro tende a ser menor em 3 centésimos ali, né, quando a velocidade de corte é baixa. Tem aqui o intervalo de confiança inferior e superior também, né, para a diferença na velocidade de corte. Tá? E o p-valor, né, deu 0 aqui. Tá? Então, os dois fatores aí são bastante influentes. Né? Se você quiser saber o tamanho da influência deles, basta você olhar aqui, né? A estatística F aqui. Tá? Então aqui está o F valor, né? 275 para centro de usinagem e 138 para velocidade de corte. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Tá? A análise de variância é bem simples, fazer duas vias. Né? Se você quiser adicionar mais fatores aí, né? Você pode simplesmente, né? Voltando aqui para o script, tá? Se você quiser adicionar mais valores, né, mais colunas aí, basta você incluir as colunas no seu conjunto de dados aqui, tá? E adicionar eles aqui. Você vai adicionando aqui, né, mais e mais fatores aqui, né, até que você chegue, né, no seu resultado esperado aí, tá bom? Então é isso aí, tá? Para esse vídeo aqui é tudo, tá? Espero que você tenha gostado aí, tá? De como fazer a nova duas vias aqui no R, tá? Um script bem simples, você vai encontrar no repositório do canal, tanto os dados dessa videoaula aqui, quanto o script que eu utilizei aqui, tá? Se você ainda não é inscrito, tá? Aproveita para se inscrever aí, se você assistiu até aqui, muito obrigado, tá bom? Ativa o sininho para receber uma notificação, todas as vezes que sair um vídeo novo por aqui, tá? Curte, compartilha, comenta aí, tá? Se você já usa a Nova no seu dia a dia, né? Críticas, sugestões, correções, tá? São sempre muito bem-vindos, tá? Você pode deixar aí nos comentários do canal. E é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.